TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, 12º domingo do tempo comum, e mais uma vez nós vemos o agir de Deus, de Jesus, na vida dos seus discípulos, seus apóstolos. Aqui, depois de um dia de evangelização, de atender o povo, de rezar para com o povo, de ajudá-los a experimentar o amor de Deus através de tantos prodígios, Jesus quer levar os seus discípulos para outra margem do mar, até para eles descansarem, se afastarem da multidão. E aí, Jesus está numa barca, ele se deita sobre um travesseiro para descansar. E aí começa o quê? Soprar uma ventania muito forte e a barca começa a se encher de água. E Jesus dormindo. Imagina a cena, meu irmão, minha irmã. A indignação dos discípulos. Tanto que eu acordo dizendo: Senhor, olha aqui, mestre, nós estamos nos afogando e você não faz nada, não te importa. Indignados, porque Jesus está como que alheio ao que está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a nossa vida, a ventania, o vento impetuoso, não do Espírito Santo, mas o vento impetuoso dos sofrimentos, das dificuldades, das lutas, da batalha são muito fortes. Muitas vezes as ondas são tão altas que parece que vai nos submergir. E aí a gente entra em desespero. Porque o pior, nós achamos que Jesus nem está na nossa barca. Aquele estava dormindo, outros acham que Jesus nem está na barca. Meu irmão, minha irmã, a sua barca não está sozinha. A sua barca tem Jesus. Ele está ali. E o melhor, nem dormindo ele está, viu? Ele que conduz a sua barca. Você está achando que você conduz? Não.
Ele que conduz. Tem uma canção do Padre Zezinho, né? Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. Aí ele fala que é o barco de João, de Pedro e tal. E tem uma estrofe que ele diz assim: o meu barco pequeno, Jesus está no meu barco. Eu remando, né? E Jesus, eu no leme, Jesus remando, né? Jesus me ajudando a conduzir o meu barco. Jesus me ajuda. Jesus não está, eu não estou sozinho. Ele conduz o meu barco. Ele se esforça para que eu passe pelas tempestades, né? O meu barco de sonhos, o meu barco de alegrias, de tristezas, o barco da nossa vida. Jesus está conosco. Então não se desespere. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã. Deus está no barco da sua vida, no barco da sua história, no barco da tua família. Ele está aí. Ah, mas por que então tudo isso está acontecendo? Por que tantos sofrimentos, tantas dificuldades? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, somos nós que levamos o nosso barco para situações de altas ondas, de perigos. De perigos. Somos nós que levamos. A culpa não é de Deus, não. Muitas vezes Deus quer levar o nosso barco em lugares mais tranquilos. Mas nós, o que fazemos? Empurramos o nosso barco para situações de altas ondas, de perigos. Mas Jesus está ali. E é Ele que, no momento exato, no momento certo, Deus vai dizer para você, você vai ouvir, vai dizer: calma, não se desespere. E Ele vai mandar o mar se calar, vai mandar a tempestade diminuir e vai trazer abundância na sua vida. Então não se desespere, você não está sozinho, eu não estou sozinho. Mas precisamos fazer essa experiência desse amor de Deus, desse Deus ao nosso lado, que nos toma pela mão, que nos conduz, que nos faz experimentar a sua misericórdia. Ele nos toma pela mão, Ele nos conduz pela mão. Ele vai nos conduzindo, vai nos levando, vai mostrando para nós a sua misericórdia, a sua bondade. Então você precisa experimentar também na sua vida tudo isso. Você precisa experimentar essa graça de Deus na sua vida. Você precisa experimentar Deus ao teu lado. Não importa o tamanho da onda, não importa. Não se esqueça, você não está sozinho. Deus está contigo. Deus te acompanha. E a mesma coisa que Ele disse para os discípulos, Ele fala para você. Por que você está com medo? Você ainda não acredita, não tem fé? Deus está falando. Porque, meu irmão, minha irmã, se você fizer uma retrospectiva da sua história, da sua caminhada, desde quando você nasceu, imagina quantas coisas você passou na sua vida, na sua história. Quantas coisas. Quantas situações de ondas volumosas sobre a sua vida. E essas diversas realidades. Talvez uma enfermidade, problemas familiares, questões financeiras, né? Tudo. E aí você dizia: meu Deus, eu não vou ter jeito agora. Não tem como. A minha vida não vai ter como ser resolvida. E aí depois, você é testemunha disso. As coisas se resolveram. As coisas chegaram ao seu término. E você percebeu a ação de Deus na sua vida, na sua história. Então eu te convido
a não deixar de testemunhar o amor de Deus. Deus continua tocando no seu coração, tocando em você. Não se esqueça, Ele está no seu barco. Ele está contigo, te acompanhando, fazendo com que você experimente o toque dele. Não se desespere, você não está sozinho. Deus continua contigo. E Deus continua olhando para você. Não se desespere, não tenha medo, não tenha medo. Acredite, Deus está contigo. E que Ele possa abençoar você, possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família, dessa certeza do amor de Deus por você. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.